Alessandra Maria de Souza era uma mulher que foi vítima de um homicídio causado por uma pessoa que ela confiava muito, sua melhor amiga. O real motivo foi porque é por causa dos seus bens. Ela era casada com um europeu e eles acabaram tivendo um filho. Durante 13 anos de casamento, Maria Alessandra Maria de Souza resolveu voltar para o Brasil para conviver com seus irmãos e lá acabou tendo uma relação com a sua amiga Bartira. E aí, essa amizade que as duas tiveram, na verdade, acabou levando à morte. Bartira contratou dois criminosos para poder tirar a vida de Alessandra e ficar com seus bens. Esse caso foi até divulgado no programa Linha Direta, que chegou até a ser divulgado já, e eu resolvi então recontar o caso de Alessandra Maria de Souza, muito conhecido como o caso de Alessandra e Bartira ou a mansão de Saracuruna. Eu sou Milton Lopes e hoje eu vou contar o caso que aconteceu em 2004 no Duque de Caxias. Eu já falei esse caso no meu canal e eu quero que vocês vejam esse caso novamente. Então, bora pro caso de novo. Fala pessoal, antes de falar desse caso, eu quero desejar um feliz 2024. Quero que vocês saibam que o programa Caso Chocante, esse é o primeiro vídeo do meu canal do ano de 2024. Desta vez eu vou falar do caso de Alessandra Maria de Souza e de Bartira. Duas mulheres que na verdade, que uma delas acabou tendo sua vida interrompida por uma pessoa que ela considerava sua melhor amiga. Esse caso foi até divulgado no programa do Linha Direta. Eu já tinha feito esse vídeo no meu canal, porém não tinha nenhumas informações. Apesar disso, o programa Linha Direta resolveu exibir o caso totalmente completo sobre o caso de Bartira. Então, eu acabei vendo totalmente o caso e agora vamos para o caso de hoje. Bom, antes de eu falar desse caso, eu quero agradecer uma pessoa que está acompanhando o meu canal, que é a Jussiara. Jussiara, ela é irmã de Alessandra Maria de Souza. Ela que acabou acompanhando o vídeo no meu canal e ela me passou totalmente a informação. A Alessandra Maria de Souza, quando tinha 12 anos, a sua mãe tinha falecido, é claro, e ela resolveu trabalhar para poder se sustentar e sustentar os seus irmãos. Porém, nada disso impediu de ela continuar o serviço. Até lá, ela trabalhava muito para poder sustentar os seus irmãos, para não deixar eles passarem fome. Ela foi considerada uma figura materna para os seus irmãos depois da partida da sua mãe. Aos 18 anos de idade, Alessandra acabou conhecendo, graças à sua amiga, o Germain Hassan. Germain Hassan, ele é um europeu que estava no Brasil. Logo, ele acabou conhecendo Alessandra. Os dois acabaram namorando, que os dois acabaram então se apaixonando um pelo outro. Germain deu de presente para Alessandra uma passagem para Espanha e logo então a Alessandra então resolveu viajar para a Espanha para ver o seu amado. Porém, ela era abordada pelo segurança, dizendo que ela não tem permissão de ir até a Espanha, que só pode entrar na Espanha se o brasileiro for casado com um espanhol ou se tiver empregado. Porém, como no caso da Alessandra, que não estava nenhum dos dois, ela foi obrigada a ir embora para o Brasil. Totalmente arrasada, então, ela ficou surpresa com a aparição de Germain Hassan. Então, Germain Hassan e Alessandra
decidiram voltar para o Brasil e lá os dois começaram a se casar. Quando eles se casaram, a Alessandra conseguiu a lei de cidadania espanhola, assim com o direito de ir para a Espanha acompanhado do seu marido Germain Hassan. E a partir desse momento, Alessandro e Germain eles acabaram tendo umas aventuras juntos durante todo esse tempo, viajar para qualquer país do mundo. Os dois acabaram tendo um filho, sendo o único filho dos dois. E aí, o Germain e a Alessandra ficaram 13 anos juntos. E a Alessandra se tornou o braço direito de Germain Hassan, que logo depois disso ela acabou se tornando vendedora de pedras preciosas. E aí acabou ganhando bastante dinheiro, se ficando totalmente bem de vida. A Alessandra e Germain sempre visitavam o Brasil para poder ver os seus irmãos e amigos, e muitos ficaram admirados a Alessandra totalmente bem de vida. E aí, logo depois, 13 anos depois, a Alessandra, com muita saudade da sua terra natal, dos seus familiares, ela decidiu voltar para o Brasil acompanhada de Germain Hassan e seu filho. Porém, o Germain decidiu não voltar para o Brasil porque ele não queria abandonar os seus negócios na Espanha e muito menos deixar seus 4 filhos do seu primeiro casamento. Então, os dois acabaram se separando. A Alessandra acabou indo sozinha para o Brasil, enquanto seu filho ficou sob a guarda de Germain Hassan. Quando a Alessandra voltou para o Brasil, muitos ficaram até alegres pela volta de Alessandra. Seus irmãos ficaram contentes. E para comemorar a volta de Alessandra, eles então resolveram almoçar num restaurante. E entre desses amigos está a Bartira. Bartira Malheiro Ferreira era uma das amigas de Alessandra, que as duas ficaram amigas desde criança. Os amigos de Alessandra, os familiares de Alessandra nunca foram com a cara de Bartira, porque a Bartira era considerada uma pessoa não tão de confiança. Que tem um ditado que diz: quem vê cara não vê coração. Pois é, Bartira sempre ficava de olho nos bens de Alessandra. Quando a Alessandra, então, ela estava almoçando no restaurante junto com Bartira e seu marido Maurício e sua filha, a Bartira ia pagar a sua conta, é claro, porém a Alessandra resolveu pagar o restaurante e aí logo depois disso ela resolveu pagar com o seu dinheiro. E isso acabou despertando o interesse de Bartira para os bens de Alessandra, e isso preocupou muito os familiares de Alessandra. Os familiares de Alessandra ficaram até preocupados com a inocência de Alessandra. Segundo a irmã de Alessandra, a Jussiara, a Alessandra sempre gostava muito de ajudar os seus irmãos e também ajudar os seus sobrinhos e pessoas próximas. Porém, a Alessandra era considerada uma pessoa ingênua e humilde, e ela sempre jogando confiança em todo mundo. Jussiara, ela sempre falava para a Alessandra tomar cuidado, é claro, para não jogar confiança em alguém e nunca falar da sua vida particular para os outros, que isso pode acabar despertando inveja. A Alessandra, ela resolveu ignorar os alertas dos seus irmãos, dizendo que nada de ruim pode acontecer com ela. Ela andando na Duque de Caxias totalmente livre, é claro, e segura, não sabendo que isso colocaria sua vida em risco. A Alessandra então decidiu então reformar a casa da sua falecida mãe, transformando numa mansão, onde os seus irmãos e amigos resolveram frequentar. A mansão de Alessandra se tornou uma mansão milionária, claro, onde a Alessandra acabou vivendo sozinha, claro, com seus dinheiro, é claro. Porém, o que a Alessandra não esperava, tinha gente em volta dela olhando para os seus bens, colocando a sua vida em risco.
os amigos de Alessandra, aliás, os irmãos de Alessandra, tentaram avisar a Alessandra a não ficar se exibindo na frente de todos e que Bartira está de olho nos seus bens. Bartira, que era uma das amigas de Alessandra, era vista como se fosse uma golpista, na verdade. Que apesar de tudo isso, ela pediu para Alessandra emprestar os dinheiro, uns 310 mil reais, para poder reconstruir a sua casa. Bartira contratou dois homens que são os pedreiros, o Carlos Alberto Alves e Misael da Silva Cardoso. São na verdade os pedreiros contratados por Bartira para poder reconstruir a casa dela. Porém, o que a Alessandra não esperava que esse dinheiro que ela emprestou para a Bartira foi na verdade o pagamento da sua morte. Bartira resolveu então contratar o Misael para pôr um fim de Alessandra. Ela então usou o dinheiro de Alessandra para comprar uma arma de fogo e também um galão de gasolina. E logo depois disso, no dia do crime, Bartira convidou a Alessandra para ir diretamente numa lanchonete para comer um lanche. A Alessandra aceitou o convite de Bartira e ela resolve levar a Bartira de carro. E aí, no meio do caminho, elas se deparam com dois homens que eram na verdade os pedreiros de Bartira. Quando esses homens entraram no carro de Alessandra, a pedido da própria Bartira, o que a Alessandra não esperava é que esses homens resolveram dar uma voz de assalto contra a Alessandra, dizendo que vai acabar com a vida dela. A Alessandra acabou descobrindo que acabou caindo numa cilada causada por Bartira. E segundo o Misael, o criminoso que pôs o fim na Alessandra, ele falou assim que a Alessandra descobriu que Bartira foi responsável, falando: "Por que você fez isso, Bartira? Você era minha amiga." E logo Misael então acabou sacando a sua arma, dando 3 tiros na sua cabeça, pondo fim nela. E aí logo depois eles ateiam um fogo sobre o corpo de Alessandra. E aí a Alessandra acabou sendo morta e teve seu corpo queimado. Após isso, Bartira pega a sua arma do crime e joga no mato, é claro, para que ninguém pudesse achar. E aí logo depois ela vai diretamente à casa de Alessandra, livrando das coisas de Alessandra, todas as roupas, quadro, tudo os suspensos de Alessandra. E aí ela pega todas as roupas de Alessandra e acaba dando para uma moradora de rua, deixando a mansão vazia, é claro. Logo, no dia seguinte, quando a empregada resolve limpar a casa de Alessandra, a Bartira, acompanhada do marido e da filha, eles vão diretamente à casa de Alessandra e a Bartira resolve então despedir sua empregada, dizendo que ela não trabalha mais, que a Alessandra já tinha vendido a casa para ela e todos os bens dela, e que a Alessandra foi embora para a Espanha viver a vida dela. Então a empregada então vai embora, deixando a chave para Bartira. E aí logo depois os amigos e familiares de Alessandra estranharam o sumiço da mulher. Segundo os amigos e familiares de Alessandra, Alessandra estaria planejando viajar para a Espanha para poder resolver o assunto sobre a guarda do seu filho, com quem que o seu filho poderia ficar, se seria com ela ou com Germán. Porém, os familiares de Alessandra estranharam o sumiço da mulher. Uma das amigas de Alessandra foi até a mansão de Alessandra perguntar sobre o paradeiro de Alessandra. Porém, Bartira falava uma mentira para os amigos de Alessandra, dizendo que a Alessandra já tinha vendido a casa para ela, o carro dela, e que a Alessandra foi embora para o exterior para construir uma balada lá na Espanha. E aí, porém, a amiga acreditou e foi embora. Porém, muitos amigos então começaram a estranhar a Alessandra por ela ter ido na Espanha nesse dia e que ela estaria planejando sair da Espanha em breve. Mas, porém,
Eles então resolvem conversar com o Germain Hassan. E o Germain também ele estranhou muito sobre o sumiço da sua ex-mulher. E logo depois disso resolve ligar para os familiares de Alessandra sobre o paradeiro dela. Os familiares de Alessandra fazem uma ligação para o aeroporto para ver quando que a Alessandra Maria de Souza saiu do Brasil. Porém, eles descobriram que a Alessandra nunca tinha saído do Brasil. Então, eles então optaram chamar a polícia. Logo, uma mulher que estava andando de bicicleta no bairro de Saracuruna, Duque de Caxias, acabou avistando o corpo totalmente queimado com as roupas de Alessandra. Ela acabou reconhecendo o corpo e logo depois disso ela resolveu então chamar a polícia. A polícia então foi acionada e resolveu levar o corpo até o laboratório. Quando eles então resolveram ligar para o Germain Hassan para poder identificar o corpo. Germain saiu da Espanha para vir diretamente para o Brasil e ele, acompanhado de irmão de Alessandra, eles acabaram avistando o corpo da mulher através da carga dentária. E a polícia acabou identificando que o corpo era mesmo de Alessandra. E a polícia então resolveu investigar o responsável por ter tirado a vida de Alessandra. E logo perceberam que Bartira foi a única responsável por ter tirado a vida de Alessandra Maria de Souza. E então foi o que aconteceu. Quando Bartira acabou sendo presa, ela acabou confessando o crime. E que além do mais, ela contou que também ela não agiu totalmente sozinha. E que ela teve ajuda por dois homens, o Carlos e Misael. Os pedreiros que foram contratados por Bartira para poder reconstruir a casa com o dinheiro de Alessandra, que na verdade acabaram cefando a vida de Alessandra. Segundo o Carlos, um dos envolvidos no assassinato de Alessandra, eles falaram que eliminaram a Alessandra por causa de um boato inventado por Bartira, dizendo que Alessandra estava se engraçando com o Maurício, o marido de Bartira. E aí eles então resolveram partir para poder eliminar a Alessandra, segundo a versão deles. Quando a Bartira e o Carlos acabaram sendo presos, Misael, o homem que acabou exterminando a Alessandra, ficou foragido em 2004 e durante 10 anos ele acabou dando foragido até que em 2014 ele acabou sendo preso. Bartira, ela foi presa até o ano de 2013, porém ela acabou sendo solta, respondendo o processo em liberdade junto com Carlos. E aí os dois acabaram sendo presos. Já o marido de Bartira, o Maurício, que também é um outro envolvido, é claro, do roubo, é claro, da posse de Alessandra, ele tinha gravado um vídeo da confissão de Bartira, mesmo sabendo dos crimes da sua mulher. Ele acabou gravando a imagem da Bartira confessando os seus crimes. E na cena seguinte do vídeo mostrou a cena do marido de Bartira olhando o jornal escrito de uma mulher morta no mato que foi encontrada pela polícia. E aí logo depois a Bartira está hoje solta, respondendo o processo em liberdade. Ela tem uma conta no Facebook com o nome de Babi Malheiro Ferreira, como uma bolsonarista, é claro, e também como defensora dos animais. A Alessandra Maria de Souza, ela faleceu e a mansão que ela morava, na verdade, acabou sendo abandonado. Já os seus irmãos preferiram não ficar com aquela mansão. Houve relato que Bartira ainda está vivendo na mansão de Alessandra com os bens dela, com o dinheiro dela. E acima de tudo, a mansão ficou totalmente abandonada, caindo aos pedaços. Já o filho de Alessandra, com Gerson Raman, ele não sabemos se ele ainda continuar ficando com a herança. E ele está vivendo junto com seu pai. Já o Gerson
totalmente arrasado com a morte da sua amada. Tudo poderia ter sido evitado se Alessandra tivesse ouvido o conselho dos seus irmãos. Às vezes, temos que tomar um certo cuidado com quem que a gente tem. Apesar de que a gente está totalmente bem de vida, temos que ficar atento com pessoas em nossa volta. E apesar de tudo isso, poderia colocar nossa vida em risco. Toda vez que a gente está bem de vida, milionário, deveríamos ter tomado cuidado em quem a gente confia. Apesar disso, falsas amizades sempre aparecem por interesse dos nossos bens. Como no caso de Alessandra, o que a Alessandra, apesar do alerta dos seus irmãos, ela foi totalmente sincera, ela jogou confiança numa pessoa em quem ela confiava e acabou destruindo a sua vida, que infelizmente acabou acontecendo. Se a Alessandra tivesse pingo de desconfiança, com certeza nada disso teria acontecido. Ela já estaria vivendo junto com seu marido até hoje, é claro, e que nada teria acontecido. E isso pode ter servido de alerta para qualquer um de nós, quando a gente estiver bem de vida, é claro. Não cair no papo das pessoas que querem nos dar um golpe e passar a perna na gente. Apesar de tudo isso, acabamos perdendo a nossa vida. Bom, esse foi o programa Caso Chocante. O que você achou desse caso? Comente, compartilhe e assine o canal. Até o próximo programa Caso Chocante. Até!